Olá, bem-vindo ao nosso canal Andando nas Escrituras, juntamente com o Centro de Estudos Teológicos EMET. Pois bem, para você que está nos acompanhando nesse mini curso, hoje nós vamos estar fazendo o quarto ponto e fazendo também a conclusão desse mini curso, o qual tem a finalidade de levar você a ter o desejo de fazer um curso teológico profundo, o qual te leve para mais perto de Deus e te faça um ser humano, um cidadão melhor. Pois a teologia, a função dela é essa, é aproximar o homem de Deus e fazer do homem um cidadão melhor, um cidadão o qual ame o próximo como a si mesmo. Pois bem, hoje nós vamos estar falando sobre as 4 formas de se ter uma mente teológica. Como eu posso ter uma mente teológica? Como eu posso ter uma mente a qual ela tenha o conhecer a Deus como algo fixo, concreto? Como eu posso ter uma mente dessa forma? Uma mente que deseje conhecer a Deus independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Pois bem, quando nós estudamos acerca desse tema, nós aprendemos pelo menos 4 pontos. O primeiro ponto de como se ter uma mente teológica não tem como ser outro a não ser esse: lendo. Pois bem, parece simples, é simples, mas ao mesmo tempo é profundo. Lendo, ler. Muitas pessoas hoje não leem mais, não têm mais desejo de ler. Não lê mais nada, na verdade. Porém, ler é fundamental. Ler é fundamental para se ter uma mente teológica. Ler vai fazer do homem e da mulher de Deus uma pessoa capacitada para defender a sua fé, expor sua fé, além de tornar essa pessoa uma pessoa mais culta, mais preparada para o dia a dia, além de trabalhar a retórica da pessoa, além de dar a essa pessoa uma dicção melhor. Ler é fundamental para se ter uma mente teológica. Nós temos que ler mais, principalmente a Bíblia, que é o nosso livro por excelência no saber teológico. Temos que ler a Bíblia todos os dias. O máximo que nós pudermos, nós temos que ler a Bíblia todos os dias. E não uma leitura superficial, mas uma leitura profunda, uma leitura que nos faça parte daquele conteúdo lido naquele momento, uma leitura que nos leve para dentro daquela história retratada ali naquele texto. Então, ler é de suma importância. Ler a Bíblia, obviamente, principalmente. E ler também outros livros relacionados à Bíblia. E também livros que não seja necessariamente relacionado à Bíblia, mas livros que nos tragam conhecimento, o qual nós possamos usar em acordo com a palavra de Deus nos momentos oportunos. Porém, além de termos esse primeiro ponto, né, que é lendo como uma forma de se ter uma mente teológica, nós também podemos se ter uma mente teológica ouvindo. Pois bem, ouvir. Ouvir é de suma importância para se ter uma mente teológica. Ouvir é muito importante.
Hoje as pessoas não têm mais paciência para ouvir um estudo. Tem um ditado que diz que aquele que não está apto a sentar para ouvir não pode nunca jamais se levantar para ensinar. E é verdade. Sentar para ouvir hoje é difícil. As pessoas hoje não querem mais ouvir um estudo, ouvir um sermão. Infelizmente, se existe hoje muitos comichões nos ouvidos, os quais deixam as pessoas inquietas na hora da palavra, na hora de uma exposição bíblica, enfim. Ouvir é muito importante. Se assentar para ouvir é muito importante. Porém, além de se ter uma mente teológica lendo e ouvindo, escrevendo também é outra forma muito importante. E o escrever se torna também importante porque quando eu escrevo aquilo que eu estou ou lendo ou ouvindo, isso vai fazer com que esse assunto fixe na minha mente. Quando eu escrevo o assunto qual eu estou lendo ou ouvindo, esse assunto vai ficar fixado na minha mente. Ele vai grudar na minha mente. É uma técnica que sempre foi usada no decorrer de toda a história, o escrever. E hoje, infelizmente, também é algo que muitas pessoas não querem mais fazer, que é escrever aquilo que se está estudando, seja através da leitura, ou seja, ouvindo o estudo. Porém, escrever ainda é uma técnica muito importante para o entendimento e para que aquele assunto fique fixado na sua mente. Então, escreva aquilo que você estuda. E, para encerrar, sobre as 4 formas como se tem uma mente teológica, além de ser lendo, ouvindo e escrevendo, também é falando. Pois é, falando, nós temos que falar. Falar aquilo que nós estamos estudando. Falar em uma tonalidade a qual eu possa ouvir, pois isso também vai fazer se fixar mais firmemente na minha mente esse assunto. Então, o falar, o assunto o qual eu estou ali estudando também é muito importante para que eu possa ter uma mente teológica. E para encerrar, eu quero fazer aqui uma breve conclusão, não é? E eu quero concluir falando sobre o seguinte tema: por que fazer teologia? Por que fazer teologia? Então, baseado em tudo o que foi levantado aqui, né, tudo que foi considerado, por que fazer teologia? Eu coloquei aqui 3 pontos, não é? Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós analisamos a Bíblia, nós aprendemos que os profetas em Israel, eles tinham uma escola de profetas. Ou seja, os profetas de Israel, eles tinham um lugar onde eles iam ali para estudar. Estudar o quê? Estudar a palavra de Deus é óbvio. Estudar sobre os oráculos de Deus é óbvio. Então os profetas de Deus tinham uma escola onde eles iam aprender. Além disso, os judeus como um todo, eles tinham um templo e além do templo, eles tinham a sinagoga. Os judeus, o povo judeu como um todo, eles tinham um templo onde eles tinham que ir ali para ouvir a exposição do texto bíblico. E além disso, eles tinham também as sinagogas. E o nome sinagoga, ela significa uma casa de ensino, uma casa onde se tem um livro para se aprender sobre Deus.
Então, até aqui nós estamos aprendendo que no Antigo Testamento o povo de Deus sempre foi um povo ligado ao estudo, e não um estudo superficial, mas um estudo profundo. E quando a gente vem para o Novo Testamento, para a época de Cristo, nós aprendemos que Jesus, por 3 anos e meio mais ou menos, Jesus ele deu aos seus discípulos um estudo profundo, prático, transformador. Os discípulos de Jesus passaram por volta de 3 anos e meio aprendendo com Cristo acerca de todo um saber sobre Deus, sobre libertação, sobre cura, sobre transformação, enfim, Jesus, ele foi uma faculdade ambulante. E os discípulos de Jesus eram os alunos, os quais estavam ali dia após dia, aprendendo com o seu mestre. Jesus, ele foi o mestre por excelência. Jesus, ele, onde ele passava, ele estava com seus discípulos, ensinando seus discípulos. Então nós podemos ver que, por que fazer teologia? Porque em toda a história de Israel, no Antigo Testamento, e após Cristo, ou seja, no Novo Testamento, partindo de Cristo, estudar acerca da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, os oráculos de Deus, sempre foi uma base fundamental. Quando nós lemos a carta do profeta Oséias, inspirado por Deus, ele diz: meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. Por que fazer teologia? Por que estudar sobre Deus de forma profunda? Porque a Bíblia nos mostra que estudar sobre Deus é um desejo de Deus, é um desejo de Cristo, e não só desejo, mas uma necessidade do homem. Se os profetas estudavam, se os judeus estudavam, se os discípulos aprenderam com Cristo, por que hoje nós não queremos estudar sobre Deus? Porque hoje nós não queremos fazer teologia? Porque hoje, infelizmente, para muitas pessoas, a teologia não tem nenhum tipo de valor ou necessidade. É de se pensar. Se os profetas estudavam, se os judeus como um todo estudavam, se Jesus ensinou aos seus discípulos 3 anos e meio mais ou menos, pense em um curso profundo, contínuo. Porque hoje nós não estudamos? Será que nós somos melhores? E eu tenho certeza que não. Então, por que em toda a história aprender de Deus era a chave para uma vida equilibrada, justa e reta? Em toda a história, aprender de Deus sempre foi a chave para uma vida equilibrada, justa e reta. Então fazer teologia hoje ainda é também a chave para se ter uma vida equilibrada, justa e reta. E você pode acrescentar aí: santa, purificada, abençoada. Então estude teologia. Faça um bom curso de teologia. Se prepare para ter um conhecimento concreto acerca da sua fé, acerca do Deus o qual você diz servir, para que você possa expressar a sua fé, para que você possa dar razão da sua fé, assim como a Bíblia ela nos ensina que nós temos que ter conhecimento
o suficiente para podermos dar razão da nossa fé, ou seja, expressar de forma sábia, lógica, acerca da nossa fé de uma tal forma a qual o ouvinte possa ter certeza de que aquela nossa fé é uma fé realmente sólida, saudável e que realmente está de acordo com a vontade de Deus. Então, por que fazer teologia? Porque é o caminho para servirmos a Deus melhor. É o caminho para se termos uma vida equilibrada, justa, reta e que agrada a Deus e abençoa o próximo. Então, como proposto, aqui eu estou encerrando esse nosso mini curso. Quero agradecer a você que esteve conosco nesses encontros e que você possa, através desse mini curso, fazer um curso profundo e que lhe leve para mais perto de Deus e lhe capacite a servir a Deus de forma mais honrosa e que o glorifique em nome de Jesus.